Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Elaine Vincensete. É um prazer ter vocês aqui com a gente, colocando no ar o nosso 18º programa RHF Talento Gestão em Foco, onde a gente fala de liderança, de gestão, de carreira. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar de empreendedorismo feminino. E a minha convidada de hoje é a Simone Tinó. Simone, é um prazer ter você aqui com a gente. Você que é lá da empresa Delute Planejados. Me conta aqui um pouquinho da sua história, mas antes eu quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Estou super feliz com o convite. E eu acho que a gente tem que falar mesmo do empreendedorismo feminino, né? Eu falo que para todas as minhas convidadas que vêm aqui, eu falo, gente, como é bonito ver tanta mulher tomando frente da gestão, da liderança, do empreendedorismo, e eu fico muito feliz. E é por isso que ultimamente só tá vindo mulher, né, gente? Ai, muito grata mesmo estar aqui pelo seu convite. Eu que agradeço. A gente se conhece já há tanto tempo, bastante né, Elaine? Tempo. Tudo começou, mais ou menos ali no meados de 2013, por ali, né? Eu era assistente social, não tinha nada a ver com esse ramo. Sério? De construção civil. Que interessante. Não tinha nada a ver. E aí, na época eu namorava, eu era noiva, né, do Roberto. E aí, meu sogro decidiu que ele não queria mais continuar com a marcenaria. Aí ele disse assim, que ele queria que o Roberto assumisse a empresa. E aí o Roberto me convidou, ele falou, vamos assumir juntos a empresa? Então foi onde tudo começou. Nessa época, então, eu fui fazer design de interiores, porque eu falei, eu não vou sair daqui de Prudente, né? Ir para um lugar que eu nem conheço. Detalhe, né, gente? Ela era de Prudente, veio para Junqueirópolis, né? Isso mesmo. Então aí eu fiz a faculdade na época. Eu lembro que eu me formei em 2015, por aí. Nessa época vocês ainda não estavam namorando? Era noivos. A gente estava só noivos. E aí, então a gente ainda não tinha assumido a empresa mesmo, né? Eu acabei vindo para Junqueira em 2014, antes de casar ainda. Que legal. Meses antes do casamento. E aí a gente assumiu juntos aí esse novo desafio. E eu amei, me encontrei. É realmente a profissão que eu amo. Sou até grata ao meu sogro e ao meu marido. Interessante, né? Porque assistente social nada a ver, não tem nada a ver, né? Nada a ver. E logo que você foi fazer a faculdade, você já se identificou? Já me identifiquei. E eu já fui trabalhar no ramo. Eu já entrei, assim que eu comecei a faculdade, entrei numa loja lá em Prudente, que chamava Vila Casa Móveis, ainda tem, ela existe. E aí eu me encontrei, falei, gente, esse é o meu universo, eu estou em casa aqui. Eu nunca me senti muito satisfeita nos trabalhos que eu vinha fazendo antes, nunca me senti tão feliz, né, realizada. Hoje eu me sinto, porque eu sinto que a gente trabalha com sonhos, né, das pessoas. Exato. E a gente precisa fazer de tudo para que esse sonho continue como sonho e não virem pesadelos, né? Porque de um passinho isso pode acontecer. Exatamente. Se tratando de obras, de construções, né? Que legal. E assim, você já trouxe, né, a sua paixão aí aconteceu por uma proposta do seu sogro, que legal. E nesse período que vocês começaram a trabalhar juntos, né, como que veio os primeiros clientes? Como que foi isso? Como foi acontecendo? Na verdade, a gente brinca, né, eu e o Roberto, a gente montou nosso primeiro showroom ali no comecinho de 2016, em Junqueira mesmo. Ficamos 1 ano em Junqueira. E aí eu lembro que a gente brinca assim, ó. Se alguém me perguntar como que vocês tiveram dinheiro para montar o showroom, a gente não tinha R$1 na conta do banco. A gente não sabe, só tem uma resposta. O sonho e a coragem, né? E a força de trabalho. Mas empreender é isso, né? Muitas das vezes a gente fala que um empreendedor, ele não espera ter dinheiro para o negócio. Não. Ele vai com a cara e com a coragem mesmo, né? É isso que a gente tinha, a cara e a coragem e fé. Então a gente fala que a única explicação é Deus, né? Porque conforme a gente foi fazendo dívidas, Deus foi mandando os clientes, né? Na verdade, assim, isso eu sou muito grata ao meu sogro. Ele deixou uma empresa muito sólida, né? Já deixou um nome. Já deixou. Eu essa semana acabei de atender um cliente que ele vai trocar a cozinha agora, faz 40 anos que ele tem a mesma cozinha. Uau. Que foi o meu sogro que montou, olha, me arrepiei. Que foi o meu sogro que montou na época. E hoje ele está procurando a mesma empresa que ele quer continuar. Legal. Então é realmente um legado de família, né? E realmente é uma parceria que passa de família, né? Porque exatamente. Muitas das vezes vocês fazem os móveis de uma família, que está nascendo os filhos, depois os filhos crescem, você vai fazer... Aí tem outros filhos, tem os netos. É isso mesmo. Que legal. É muito legal.
E assim, essa sua vontade de empreender, você também nunca tinha pensado em ser empreendedora antes? Não, o meu pensamento na época que eu era assistente social era concurso público. Na verdade, os meus pais botavam isso na mente da gente. Tem que passar no concurso Antigamente, público, né? Porque quem tem sucesso é funcionário público, né? Que tem ali realmente, que tem um salário garantido, né? O empreendedor não tem nada garantido. Só que assim, porém, a gente tem aí não vou falar facilidade, porque nada é fácil, mas eu vou falar que assim, a gente tem a possibilidade de fazer o nosso salário, o nosso mês, né? E eu vou falar algo para você que eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, que ele não é monótono. Se tem uma coisa que não existe no empreendedorismo, é algo monótono. Eu até brinco, né? A gente que tem empresa, a gente fala assim, nossa, a gente acorda já devendo. Não, fecha o mês. Isso mesmo. No outro dia a gente já acorda devendo, exato, né? Exato. Por exemplo, deu dia 31 ali. Bateu um mês bom, aí você fala, nossa, que delícia, chegou dia 1º, zerou tudo do zero. E aí, meu marido, a gente brinca assim, porque ele é a parte financeira, né? Então chega dia 30, 31, ele fala assim, já tem que começar a ver pro mês que vem. Eu falo, não, deixa eu curtir meu fechamento de meta. E como que vocês são? Porque eu e o meu marido, nós somos sócios. Sim. Ele é a razão e eu sou a emoção. É igual lá? Eu quero fazer tudo, eu tenho vontade de fazer tudo, e ele que é o que vai me colocar ali no... Puxa e volta. Não é assim. Na verdade, depende. Depende do assunto. Eu não sou só emoção, eu sou o furacão. Ele fala que a vida... Eu falei agora que o empreendedorismo não é monótono. Ele diz que a vida dele não é monótona, porque eu não deixo a vida dele ser monótona. Ô, coitado! Você conhece o Roberto, que ele é a paz, né? E eu sou o furacão, então você imagina. Se completaram, né? A gente se completou. Então, ele com certeza é a razão, né? Isso é fato. Porém, se tratando de máquinas, aí eu tenho que segurar ele, porque se eu deixar, ele compra tudo. Todas as... Ele numa feira, ele enlouquece. A gente foi esse ano pra feira que eu vi vocês. A maior feira de marceneiros, né, da América Latina. E aí, um dia antes, a gente foi pra Casa Cor. Aí eu falei que eu queria ter filmado. O Roberto se arrumando pra ir pra Casa Cor. Chateado. Roberto se arrumando. Isso exato. Parecia acordou até cantando. Que legal. Ele ama isso. Né? Por isso que fala, a gente precisa gostar do que a gente faz. Exatamente. Né, Simone? Porque a gente acorda todos os dias pra dar o nosso melhor naquilo. Exato. E quando a gente empreende, a gente não tem um plano B, né? Não. Não tem como aquele plano errado. O que eu falo assim, muitas das vezes eu ouço as pessoas falando assim, mas a gente tem o plano B. Eu falei, nós não temos o plano B, porque se hoje a gente empreende, a gente não pode pensar, se não der certo eu vou trabalhar para as pessoas, porque querendo ou não, a gente não se adapta mais, são coisas totalmente diferentes. Então nós não temos o plano B, a gente precisa fazer o plano A dar certo. É isso, na verdade assim, eu acho que a gente não pode ter esse pensamento pessimista, né? De, e se? Não pode existir o e se, né? Tem que dar certo e pronto. Né, eu acredito que todos que me conhecem sabem, a gente ficou há 10 anos representando uma marca muito grande, uma marca aí, que tem 800 lojas no Brasil, né? Então, e a gente tem muito carinho e respeito por essa marca. Foi uma história linda que a gente caminhou juntos, né? É uma história de que ela tinha um nome que era um pouco queimado e a gente conseguiu fazer algo diferente. Ou seja, estamos saindo dessa marca de cabeça erguida. Olha, eu tô arrepiada hoje, hein? De cabeça erguida e com muito carinho no coração por eles e do trabalho que a gente fez, né? Sim. E assumir uma empresa, a gente sempre teve essa empresa, né? Só que ela sempre ficou escondidinha ali, né? A gente acabou trabalhando marcas de outras pessoas e deixando a nossa só como apoio. E aí foi um pedido do meu sogro, de novo, meu sogro aí, né? Ele disse pra nós assim, poxa, né? E aí a nossa marca? E aí a gente acordou, porque a hora que eu descobri que ela ia fazer 50 anos, falei, gente, é muito tempo de uma empresa sólida, é algo, né? Pra você Exato. trabalhar, né? Estamos há 50 anos no tradição, mercado, né? É uma tradição, e tem pessoas, a gente sabe que nós temos clientes que prezam muito por isso.
né? Sim. E querendo ou não, vocês estão aqui em Junqueirópolis, né? A fábrica é aqui. Quando o cliente ele vai te procurar, é um conforto em saber que está ali. Ele consegue ver o móvel dele ser fabricado, se ele quiser. Se ele quiser, ele consegue ver todo o processo ali de produção. Exato. Isso é legal. Eu acredito que traz mais, como que eu posso, não só solidez, mas a segurança. Exato. Ele se sente seguro em saber quem está fabricando o meu móvel, né? O cuidado que vocês têm também. A gente está bem feliz com essa mudança, mas foi difícil. Eu imagino. Foi difícil chegar nessa decisão. É porque, igual eu represento uma marca, que ela já existe há 20 anos. Porém, eu tenho a minha marca em paralelo. Sim. Que hoje eu falo que tá as duas trabalhando juntas. E sempre alguém me pergunta, mas se você não vai deixar trabalhar só a sua marca? Eu falo, por enquanto não, mas ainda vai acontecer. Vai acontecer. Porque a gente, querendo ou não, você tem, eu acredito que é por isso que vocês também quiseram, você tem já um know-how, a empresa já tem um know-how, já tem uma marca, já tem um processo produtivo em construção. Exato. E você vai pegando também conhecimento, né? Com certeza. Tudo que eles têm para ensinar. É algo, como que eu posso dizer? Eu tô falando muito essa palavra sólido, né? Mas é uma empresa muito sólida essa que a gente representa. E bem conhecida, né? Porém, mesmo a marca que a gente representava, ela era diferente das outras lojas com a mesma marca. Porque a gente tinha um know-how de marcenaria. Que incrível. Então, a maioria dos lojistas dessa marca, eles são empresários, eles não entendem, por exemplo, o ofício, né? Você já entendeu. Exato. Então, eu entendia do projeto, da parte comercial, né? E o Roberto entendia toda essa parte aí de marcenaria, de montagem. Então, tinha ali a cereja do bolo, né? Eu digo que o meu maior diferencial é o Roberto. Porque ele entende muito disso, ele é muito perfeccionista em detalhes, né? E é o que faz a diferença. É o que faz toda a diferença. Porque igual você falou, vocês trabalham com sonhos. E buscando isso do sonho, né? Porque hoje vamos pegar aí um casal, uma família que quer montar os seus móveis. Ele sonha com isso, né? Eu quero a minha cozinha dos sonhos, eu quero a minha casa dos sonhos. E vocês trabalham com isso, né? Com certeza. E o quanto que é isso pra vocês, né? O quanto importante é você pegar o sonho do seu cliente e transformar numa realidade? O que vocês se sentem? Nossa, eu me sinto muito realizada. Na verdade, eu sempre busquei uma realização profissional. E eu sempre quis fazer algo da minha vida em que eu deixasse uma marca nas pessoas, em que eu fizesse a diferença no meio que eu vivi. Então, eu sempre busco isso. E eu acredito que eu encontrei, com certeza, vendendo móveis planejados. Porque eu digo que não é só o produto, né? A gente trabalhar com sonhos e tem pessoas que falam, mas isso como que eu posso dizer? É uma frase clichê, né? Mas é muito verdade, né? É clichê sim, mas é muito verdade. Então, eu digo que a gente com certeza deixa marcas positivas até hoje. Porque também não é um investimento barato. Você não trabalha com investimento de R$1.000, né? A gente fala aqui de um investimento de um padrão, né? Que vocês entregam. Depende, né? Se for uma casa inteira, então ou uma cozinha que seja, né? Uma cozinha, ela já vai... Até a gente conversa com os clientes assim, porque eles ficam muito presos a preço. Né? E quem não, né? E quem não fica, né? A gente dá valor, a gente está numa região aqui em que os maiores investidores são aquelas pessoas que trabalham, sonham com algo mais confortável, desejam ter uma vida mais confortável, então ele trabalha para isso. Não são herdeiros, né? Aqui você conta nos dedos os herdeiros, né? Então aqui são pessoas que realmente arregaçam as mangas e vai para a luta para ter uma vida mais confortável. Sim. E o móvel planejado se encaixa aí nessa vida mais confortável, mais organizada, né? Que a gente trabalha com isso, de organizar e dar funcionalidade para a vida das pessoas, né? Que é o que todo mundo procura, né? E fora a beleza. Mais funcional. E fora a beleza. É uma delícia. Porque o que a gente fala também, né? Vocês têm uma visão de o que fica bom aqui, o que não fica. Porque se a gente pegar um espaço, a gente pode gastar um dinheiro em outros lugares que não vai ficar igual um móvel planejado. Né? Exato. Não fica. Que legal, isso é muito importante. E assim, nessas experiências de vocês aí, qual foi a história de um cliente que te marcou bastante? Ele, inclusive... Existe vários, eu acredito, muitos, né? Mas quase todas. Mas aquela que você fala assim, nossa, isso aqui valeu a pena. Teve um lá de Flora Rica, aqui próximo, né? E ele era deficiente visual.
como que você vai... E sozinho, ele não tinha... Ele tem filhos, mas eram tudo de São Paulo. Então, como você apresenta um projeto, porque não é palpável, Nossa! para um deficiente visual? Foi aonde até eu falei, gente, eu preciso buscar meios para que eu consiga atender esse público, né? Sim. Então eu falei, foi um desafio, na verdade, mas foi tão bacana. E como ele chegou até vocês? Por uma indicação de uma vizinha que fez com a gente a cozinha. E aí ele precisava de pessoas que ele confiasse. Principalmente tratando de dinheiro, porque não é barato, igual você mesmo disse, né? É um investimento que não é tão pequeno. E aí ele queria fazer cozinha, quarto, tudo, e ele morava sozinho. E aí ele foi até a loja e ele pediu assim pra mim, você coloca cores escuras no projeto, porque eu consigo enxergar algumas sombras. Então ele tinha pelo menos uma visão. Um pouquinho ali. Ele teve um câncer, por isso que ele perdeu a visão. Então ele nem sempre foi deficiente visual, né? E aí eu lembro que a gente pegava as madeiras, aí atendeu, todo mundo acabou se juntando, a equipe inteira ali pra atender ele, né? Aí a gente pegava as madeiras, colocava na mão dele pra ele tocar, sentir textura. Nossa, que interessante. Foi uma experiência não só pra ele, mas pra vocês mim, também, né? muito legal. Um aprendizado totalmente diferente. E aí ele fez aos pouquinhos, ele foi fazendo ali, primeiro ele fez a cozinha, depois ele fez o quarto dele, depois fez o banheiro, ele ia pagando e fazendo, uma graça. Que legal. Foi muito, esse cliente com certeza foi o que mais me marcou. E é algo assim, que normalmente não acontece, né? Não. Você fala assim, nossa, qual é a probabilidade de pegar um cliente desse? 0? E olha que... E a confiança que ele depositou na gente, assim, né? Porque aí eu ainda perguntava, mas você não tem uma pessoa pra você trazer pra poder ver o que você tá comprando? Ele, não, eu confio em você. Ele falava o tempo todo. Muito legal. Que legal, né? E me fala uma coisa, além da tradição de vocês de 50 anos, o que você coloca que é o diferencial de vocês? Fora o Roberto. Fora a pessoa que tem ali atrás do projeto. A gente tem vários, mas um dos maiores é a facilidade a oportunidade que a gente dá de pagamentos, né? Isso é importante. Nós somos aí a única marcenaria, não vou falar eles falam que é do interior de São Paulo, mas eu não conheço todas as marcenarias do interior de São Paulo, então vou dizer da região. Sim. Nós somos a única marcenaria da região que a gente tem uma parceria com a financeira. Que legal! E aí a gente consegue dividir em várias vezes. Aí, gente, ó, pra 60 dias da carência. Ó, que estão querendo aí montar a casa, né? Já é uma oportunidade aqui para contactar. É isso mesmo. E aí a gente consegue trazer mais um ponto de segurança. Porque as financeiras, elas não se associam a empresas nesse ramo. Uhum. Porque é muito fácil de um marceneiro ir embora, sumir, e aí ele não entrega esse imóvel. Aí a financeira fica com. A pessoa não vai pagar e ele vai ter que, na verdade, devolver o dinheiro, Sim. né? Então vira Que legal. Vira uma situação crítica. Isso é importante, né? Porque querendo ou não, como você disse, se for do cartão de crédito, por exemplo, uma pessoa pagar, muitas pessoas não têm o limite. Às vezes não consegue pagar tudo à vista e com financiamento. Fiquei 2 anos aí pra conseguir. Que legal. E eu consegui. Esse é um dos, né? E eu acho que a qualidade de acabamento. A nossa qualidade de acabamento, ela se diferencia. Isso porque a gente investiu em maquinários para isso, né? Que legal. Então a gente tem... na verdade, assim, tudo que eu aprendi com esse mercado moveleiro nacional, que não é algo manual ali, né? Uhum. Quando pensa em marcenaria, você pensa em algo mais... Como que eu posso dizer? Artesanal? Essa é a palavra que eu tô buscando. E na verdade não é mais, viu? As marcenarias artesanais, elas se perderam aí no tempo. E as que tem ainda... não traz essa riqueza. E sem contar, né, que não consegue atender muita demanda, não, né? Eu acho que é exatamente isso. Porque você pensa, hoje, falando de ainda fábrica... tem vários artesanais. Falando de fábrica, a gente pensa numa escala produtiva, né? Produzindo ali todos os dias, uma peça atrás da outra. Exatamente. E se for artesanal, como que a gente faz isso? Acredito que não dê muito. Né? Aí, o que aconteceu com a gente? Então, a gente estava nessa escala altíssima de fabricação, porque a gente tinha essa representação, né? Só que aí não atendia... quando é uma escala muito grande de fabricação, vira uma fabricação em série. Então, também não traz a riqueza de detalhes. Tem coisas que acabam passando. Para nós, não, porque como a gente tinha marcenaria, sempre teve a marcenaria, a gente conseguia corrigir algumas coisas ali. Então, isso também incomodava. A gente também não quer trabalhar numa alta escala de fabricação. Mas também não uma demanda baixa. Mas não uma demanda baixa. Então, a gente precisou se organizar, exatamente, a procurar e encontrar o equilíbrio. Que
legal. Bacana ouvir essa história toda de vocês, muito legal. E assim, né, o que você mais ouve hoje dos seus clientes? O que eu mais ouço é... eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou dizer. Eles falam muitas coisas, né? Geralmente o que eu mais ouço é assim: em quantas vezes você parcela? Isso é boa, isso é boa. Não, brincadeira. É assim, a gente tá à frente da marcenaria, da empresa, né, que veio do meu sogro e está com a gente assumiu ela em 2014, 2013, 2014, né? É claro que trabalhando mesmo, vamos falar em 2016, né? Que a gente 10 anos. Faz uns 10 anos. Então, a gente vem dando continuidade na questão de prazo, Legal. né? Porque eu acho que essa é uma das maiores dores dos clientes hoje de móvel planejado. É aquele profissional que promete um prazo, aí não cumpre. Aí fica atrasando, aí fala, não, daqui um mês eu te entrego, aí chega esse um mês não entrega. Aí isso vai se estendendo para 6 meses, tem casos de 1 ano. Isso é algo que a gente sempre conversou, eu e o Roberto, que jamais a gente iria fazer. Isso é importante você trazer, né? Porque esses dias eu estava até conversando com uma pessoa de uma empresa, que ela se desligou de uma empresa, e exatamente por isso, porque ele era vendedor da empresa. Ah, complicado. E aí ele vendeu vários projetos, e principalmente projetos, não é o seu ramo, é outro ramo, mas principalmente projetos em que o cliente precisava inaugurar a empresa Meu dele. Deus. Você imagina, você Difícil. tem lá Uma data. E chegou a data, o que ele encomendou não estava. É aquele ponto em que eu disse que o sonho vira pesadelo. Vira pesadelo. E aí a pessoa fica tão ofendida, com tanta raiva. Exatamente. Aí ele falou assim, então pra mim foi a gota d'água. Eu pedi pra sair por quê? Porque esses clientes que eu vendia um sonho pra ele, se eu tomar cuidado em falar, senão eu falo o produto. Acabava que no dia da inauguração não estava pronto. Então, vamos colocar assim, o que era o essencial para ele inaugurar não estava pronto. E aí ele me ligava e achava que a culpa era minha. Aí você imagina, porque ele comprou a cara da empresa, era O aquele vendedor. Então, assim, como que é importante você prometer e você cumprir? E aí entra o seu ramo também, né? Exato. Então, como que é importante hoje a gente falar, né, dar a nossa palavra e cumprir? Eu falo assim, que não existe o 100% de perfeição. Pode acontecer muitas coisas no meio do caminho, que pode atrasar, mas vai avisando esse cliente, né? Exato. Vai falando, olha, está acontecendo isso. E coloque isso. uma data real. Exato. Já que atrasou, falou, então daqui, sei lá, 3 meses, então. Então não adianta você pegar, muitas das vezes, 50 serviços se você vai conseguir entregar 30. Exatamente. Você vai prejudicar todo um sonho do cliente, que é onde esses profissionais, né, se perdem. Então, e é o que eu vejo hoje, não só no seu nicho, né? Em vários outros nichos, isso acontecendo. Muito. As empresas, elas querem fechar negócio, querem fechar e acabam pegando serviços e acabam não entregando. Então, a gente vê muitas pessoas, por isso que muitas pessoas são taxadas que fazem serviço, que são pessoas enrolonas, que elas são mentirosas, que elas enganam, por conta disso, né? Isso mesmo. E aí, querendo ou não, existem empresas que são já queimadas, e quando você chega para apresentar o seu produto, vem com essa imagem, né? E pessoal aí é tudo enrolão, não é? Aí eu lembrei até de uma pergunta que quando eu já te contratei, né? Quando você me fez assim, e como que a sua empresa é vista, né? Você Isso se preocupa também, porque sim. o funcionário, ele tem que se preocupar na empresa que ele vai entrar. Exato, porque hoje, quando também, a gente, né, fala, porque assim, ó, tudo mudou, né, Simone? Tudo mudou. Eu tava falando com isso agora há pouco, antes da gente entrar no ar. Hoje, antigamente, as empresas buscavam pelos currículos. E você tinha ali na sua mão 10, 15, 20, 30 currículos. Hoje, você tem pouca mão de obra, pouca opção, e já acontece ao contrário. Hoje, o funcionário escolhe. O candidato está escolhendo a empresa que ele quer trabalhar. Então, quando a gente fala sobre, né, como você se importa com a sua marca, como a sua empresa é vista, até para que a gente consiga vender essa imagem também para esse candidato. Né? Porque a gente tem, sim, candidatos bons. Inclusive, eu gravei até um Reels falando sobre isso, né? Que existe, sim, pessoas da geração Z querendo trabalhar, mas ela também está escolhendo empresas.
Então, ela escolhe também a empresa que ela quer trabalhar. Eu acho que pela vivência, né, por tudo que elas vêm ouvindo sobre CLT, né? Que é a tal da... Tudo mudou, porque hoje você é uma gestora, Sim. você tem uma equipe, né? Se você pensar lá no seu primeiro trabalho, que você era CLT, como você era gerida, não adianta você querer fazer as mesmas coisas com a sua equipe hoje. Nunca, não. Então, primeiro que eu seria presa, né? Você presa. Socorro! Então você já vê que não adianta você tentar liderar do jeito que era lá nos anos 80, Nossa, 90. a gente ouvia cada coisa que só por Deus. Não adianta, tudo mudou, né? Os negócios, fazer gestão de negócio, fazer gestão de pessoas mudou. Na verdade, essa palavra é a principal. Pessoas. A gente lidar com pessoas, não é número. Não é um número ali do cartão, como que é o nome que eles têm lá na carteira? Tem um número, PIS. Nossa, número do tempo que eu não via isso, PIS. Eu tô das antigas, né? Não é um número, porque é como se ele fosse aquele número, né? Eles são pessoas que têm sentimentos, que estão, às vezes acontece de ter um luto, enfim, eles têm vivências, né? Esses tempos atrás, há muito tempo atrás, eu tive um problema com uma funcionária que o cachorro dela morreu. E hoje, olha, até nessas realidades, né? Que se fosse antigamente, morreu o cachorro, vida que segue, né? Hoje a gente tem cachorros como filhos, né? Exato. Você, e ela não conseguiu trabalhar, ela você chorou o vê dia inteiro. Empresas focadas em pets. Por Não quê? é? Porque hoje realmente existem famílias que são apegadas a pets. Eu não vou falar nada porque eu sou muito apegada ao meu. Então, hoje eu também tenho um lá, o Floquinho. Eu tenho Tico. Então a gente precisa realmente entender, né? E saber disso, que a gente lidar com pessoas. Exato. Né? Com pessoas, não com... Nem os animais, igual a gente acabou de falar do pet. Até os animais a gente trata como... Agora a gente vai fazer, às vezes, uma grosseria com pessoas, né? Tem muita coisa que acontece, a gente sabe. Nossa, disso, né? Você deve saber mais do que eu falo né? que eu vou, quando me aposentar, eu vou escrever um livro, né? Por conta disso, realmente, por conta do que a gente vê na triste, gestão. Né? Chega a ser triste. E o que mais me deixa triste é sobre ver que as empresas, elas falam que as pessoas precisam acompanhar a evolução, só que as próprias empresas não acompanham essa evolução. E quando eu falo de evolução, é daquele líder que está ali na empresa faz 15, 20, 30 anos e ele continua fazendo as mesmas coisas. E a gente precisa... Não evolui. E aí, quando entra realmente um candidato que ele é questionador, que ele pergunta, ele quer saber por que esse copo tem que ficar aqui, por que ele não pode ficar aqui? Né? O visual fica mais bonito, por quê? Não, sempre foi feito aqui, deixa aqui. Então, quando ele encontra esse tipo de pessoa na empresa dele, ele começa a taxar como uma pessoa difícil. Ou então ele fala assim, se você quer ser o dono, você que arrume uma empresa pra você abrir. Exato. E ele nem quer ser o dono, ele só quer ajudar a empresa a crescer. E pode ser esse funcionário realmente que questiona, que tem essa visão diferente, que vai fazer com que a sua empresa cresça, né? E é muito importante a gente ter pessoas questionadoras ao nosso Total, redor. Já pensou que... Eu falo assim, é muito fácil você liderar 10 pessoas que pensam exatamente como você. É fácil. Você senta aqui e fala, pessoal, nós vamos fazer isso. Tá bom, acabou. Agora, quando você encontra alguém que fala, mas por que é esse prazo aqui? Mas por que o valor da meta tem que ser... Por que a empresa aumentou 30% da meta esse mês? Mas por que isso? Quer entender, porque eles querem realmente saber o significado daquilo que eles foram propostos a fazer, né? Exato. E que triste que hoje tem muitas empresas que não acompanham isso. Muitas e muitas. Eu falo que é triste porque a gente vê empresas cada vez mais com profissionais. Conversei esses dias com uma empresa onde ela falou assim, Elane, nós deixamos de faturar R$1 milhão a mais por conta de falta de colaborador. Isso pra mim é muito triste. Nossa. 1 milhão a mais. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, assim, tem empresas que não faturam isso no mês. Então, quando ela me trouxe, ela falou assim, a gente deixou de faturar 1 milhão a mais por conta de falta de mão de obra. Por falta, às vezes, de falta. E muitas das vezes ali é a parte ali da gestão. É complicado. Não é complicado, é complexo. Mas, assim, tem como a gente resolver isso? Tem. Eu falo que basta derrubar o ego. Deixa um pouquinho o ego de lado. É verdade. Entenda, olhe que as coisas mudou e que você também precisa evoluir. Olha, você me falando isso, me volta um filme na cabeça, né? Eu me lembro, igual quando eu falei do começo, a gente não tinha equipe, era eu e Roberto. Eu era toda a minha parte comercial, ele era toda a parte operacional, né? Técnica. Então, aí a gente começou a ter equipe. Eu tinha um jeito de projetar, por exemplo.
E todos que passaram por mim, eu que ensinei o início ali, né, esse projeto. Se você... E agora? Que aí teve, né, tem várias pessoas que estão há anos comigo ali. Tem uma colaboradora, né, com a nossa consultora. Ela está comigo há 6 anos, né? Hoje, talvez, eu não sei mais projetar. Vou fazer uma pode ser que ela sabe até melhor que você. Exato. Eu lembro de um ponto lá atrás que eu pensava assim, gente do céu, mas se eu sou... Todos os projetos passavam por mim, hoje não mais, né? Hoje eu já... ele vai passar por algum momento, mas eu não deixava apresentar um projeto para o cliente sem eu ver antes. Você era muito centralizadora. Muito, só que isso me atrapalhava muito, porque eu não conseguia ter confiança, e você não dava autonomia. Nem autonomia, nem confiança, eu também não tinha uma folga, como que eu posso dizer, um horário ali para eu fazer outras coisas, como isso. Opa, desculpa. Sem contar que você tem filha pequena, né? Eu tenho filha pequena, enfim, chegou um momento em que eu disse assim, não, eu também fiz treinamentos, né? Precisa. Não abri a mente sozinha, né? Mas eu fiz um treinamento de liderança em que pessoas começaram a falar assim, gente, eu dei a oportunidade para um colaborador, hoje ele faz melhor do que eu. Aí eu pensei, duvido. Mas é. Tem vários mesmo. Aí a gente, às vezes, eu lembro que lá naquela época ficava assim, poxa, mas tudo ele depende de mim, mas é porque a gente faz isso acontecer. E porque você não delega, exato, né? Você centraliza realmente. Ou você delarga, né? E é legal você falar sobre isso, porque, gente, eu sempre toco nesse assunto. A gente consegue mudar, sim, mas não sozinha. O que me trouxe aqui com o meu conhecimento não é o mesmo onde vai me levar até daqui 10 anos. Eu preciso buscar mais conhecimento. Evoluir. E o ser humano precisa de evolução. E é legal você trazer isso. Para que você também que está aí acompanhando o nosso papo, que é só entender que empreendedorismo é só abrir uma empresa. Com a coragem, com a fé e com a vontade. Não. Aí tem que buscar, né? Porque uma hora ou outra o seu negócio vai começar a crescer, você vai precisar de outras pessoas para contratar, como eles fizeram, a Simone fez, e você vai precisar ensinar esses colaboradores, né? E aí você vai perceber que eles fazem melhor que você. E que bom que fazem melhor. Que bom. Porque é o nosso papel. Eu falo assim, o nosso papel é realmente desenvolver pessoas melhores que nós. Porque aí, de fato, você vai ver que você é uma líder. Que o seu papel está sendo feito. É verdade. Né? É muito importante, e muito que legal. gostoso. E assim, ó, o que você diria hoje para uma pessoa, né, seja homem, seja mulher, seja jovem, que pensa em abrir um negócio? Se você fosse olhar para você lá atrás, né, qual que era uma dica, uma sugestão, até mesmo, né, um conselho que você daria? Eu diria assim, vai com medo mesmo. Porque o receio, o medo de falhar, o medo de algo não dar certo, vai sempre existir. Não, eu vou me preparar primeiro. Se você nunca vai ter treinamento suficiente, não é? Para você abrir o seu negócio. Você tem que abrir, vai primeiro com a cara e a coragem. Óbvio que o negócio você abre. E para eles, igual a nossa empresa que tem 50 anos, né? Para eles se manter, óbvio que vai ter, aí tem a tal da evolução, tem momentos em tudo, né? Por exemplo, a gente pode falar da pandemia, que foi um marco para nós, da nossa época, né? Não que somos super jovens, né? Por favor. Pandemia. Hoje, depois da pandemia, a gente teve que nos encaixar, nos adequar a situações. Por exemplo, na época da pandemia, era muito telefone, a gente não podia ter tanto presencial ali, né? Então eu tinha que fazer reuniões online. Eu nunca imaginei apresentar um projeto online. E eu nem sabia fazer isso. Aí eu fui com medo mesmo. O medo que eu tinha nessa época, da pessoa printar um projeto que nós criamos. E a gente sempre teve esse receio, porque acontece, né? Ela printa e leva para uma pessoa que nem projeto faz. Óbvio que o dele vai ser o mais barato, porque ele é tudo, né? Então a empresa dele, ele é o marceneiro, ele é o vendedor, ele é o montador, ele é tudo. Óbvio que vai ter um custo muito menor do que o que eu tenho. E aí então a gente falou, vamos com medo mesmo, vamos apresentar, porque ou era isso, ou você não apresenta. E esses são os riscos, né, do negócio, né, Sim. Simone? Todo negócio ele tem um risco, né? Eu falo também,
Por exemplo, quando eu passo um orçamento para um cliente, ele pode sim realmente pegar tudo que eu passei ali, mandar para outro lugar e falar, olha... E ele cobrir? E tá tudo bem. Só Sim. que assim, o jeito que vocês fazem não é o mesmo jeito Não. que o outro vai fazer. Não é. Então isso é que dá segurança, né? Pela qualificação, pelo que a gente busca, pelo conhecimento, E o pela concorrente, inovação. ele é importante, muito importante para minha concorrência, porque ele ele faz a gente se movimentar. Exato. E buscar melhorar, Exatamente. evoluir, né? Exatamente. Eu acho importantíssimo e eu agradeço até meus concorrentes, porque se eu estou onde eu estou hoje, foi por conta deles E também. muitas das vezes, né, uma empresa procura um que fala assim, olha, eu te procurei porque eu fiz algo ali que não ficou muito bom, então eu quero fazer com você agora. Então, é isso aí. Legal. E aí, além de falar também, pra gente finalizar aqui, qual que é o seu maior sonho ainda de empresária que você quer realizar? Eita, são muitos, hein? Porque eu sou uma sonhadora. O meu maior sonho, eu acho que eu quero ver, porque a gente acabou de entrar, eu acho que assim, eu estou realizando ele, que era o maior, é a gente representar a nossa própria marca, né? Que é uma marca familiar, onde tem o suor e sangue ali do meu sogro, do meu marido, tem história, né? Então é gostoso de representar essa marca, porque a gente conhece ela desde a sementinha, né, até agora. Então hoje meu maior sonho é ver essa marca expandindo, né? E literalmente, igual quando eu contei que meu sonho lá atrás era fazer diferença na vida das pessoas, é continuar fazendo diferença na vida das pessoas. Legal. E eu tenho certeza do jeito que vocês trabalham, como vocês trabalham, isso vai também se realizar. Já passou o nosso tempo, você acredita? Foi super rápido. Super rápido. Eu falo que quando a gente senta aqui, as coisas vão acontecendo. Ai, eu adorei. Obrigada, eu que Simone. Agradeço. Gente, o nosso programa chegou ao fim de mais um RHF Talento Gestão em Foco, porque aqui a gente fala realmente de liderança, de desenvolvimento, empreendedorismo, leva conhecimento para vocês aí, um pouquinho de expertise, de sonho para você que quer empreender também. E se esse conteúdo fez sentido aí para você, para um amigo, para alguém que quer empreender, ou alguém que quer montar a sua casa, né? Sim. Interior da sua casa, móveis planejados, já encaminha esse conteúdo aí. Você quer deixar seu telefone? Eu quero. É 18 997 47 2295. Pode repetir, Simone. 18 997 47 2295. É isso aí, pessoal. Entre em contato com a Simone, entre em contato aqui também com a gente. E se você quer participar desse programa, tem uma história também para compartilhar com a gente, só entrar em contato aqui. Então, chegando ao fim do nosso programa, até mais. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.